Eu vou ser bem sincera com você e talvez a frase que eu vá usar para descrever esse livro aqui não seja a mais animadora que eu já usei para descrever uma história aqui nesse canal. Porém, Kim Ji-young, nascida em 1982, é um livro sobre uma mulher comum que tem uma vida comum e provavelmente muitas outras mulheres comuns se identificarão com essa história aqui. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre Kim Ji-young, nascida em 1982, e como eu disse, eu acho que a forma como eu descrevi esse livro não seja a mais animadora possível, mas eu acho que é a mais sincera que existe. E aí você me pergunta, Thaís, o que faz esse livro ser tão especial? E como eu disse, esse livro aqui fala sobre uma mulher comum que passa por situações que provavelmente todas as mulheres comuns já passaram, provavelmente como eu já passei, minha mãe, minhas avós. E eu acho que é exatamente isso que faz com que esse livro seja tão especial. Ele pode se conectar com diferentes mulheres em diferentes situações e também em diferentes momentos da vida. E eu acho que uma curiosidade que vai deixar esse livro ainda mais comum é que o nome Kim Ji-young foi o mais usado para dar nomes a mulheres na Coreia nos anos 80. Então, mais comum que isso, só dois disso. E assim, quando eu comecei a ler esse livro ali por volta das 10 primeiras, 20 primeiras páginas, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que me fez pesquisar sobre o panorama social que a gente tinha na Coreia no ano de 2016, que foi o ano que esse livro foi lançado. E eu fiz isso porque a forma que a autora estava desenvolvendo a história e a forma como ela desenvolvia algumas coisas me deixou com essa pulga atrás da orelha. Eu pensei, putz, aconteceu alguma coisa para que ela sentisse a necessidade de explorar isso num livro. E aí eu acabei descobrindo que em 2016, no ano que esse livro foi publicado, houve o assassinato de uma mulher. Um homem assassinou uma mulher e ele disse que a assassinou porque ela sempre o ignorava. Isso foi basicamente o que esse homem falou. Dito isso, como eu mencionei, esse livro foi lançado em 2016 e aqui a gente também tem a história de uma mulher que foi basicamente silenciada. E uma outra curiosidade sobre esse livro aqui é que ele é basicamente o símbolo do movimento Me Too da Coreia do Sul. E sobre o que é essa história de fato? Obviamente, ele vai falar sobre essa mulher que é a Kim Ji-young, sendo bem sucinta, né, do jeito que eu sempre sou. E ela tem seus 30 e poucos anos, é casada, tem uma filha recém-nascida, só que ela começa a apresentar um comportamento diferente. Ela começa a emular a voz de outras mulheres, sejam elas mortas ou vivas. E aí você, que talvez tenha pesquisado alguma coisa sobre saúde mental, sobre, né, mulheres que pariram, você já fica uma pulguinha atrás da orelha. E é a partir daí que ela começa a se consultar com um psiquiatra e ela vai contando a sua trajetória, desde a infância, adolescência, vida adulta, primeiro emprego, casamento, e ela começa a se questionar por que ela, que vai parir, tem que abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos de carreira, e o homem, ele continua trabalhando porque ele é o provedor para a sociedade. Então aqui a gente vai ver muitas dessas questões onde ela vai ser questionada por ser mãe, por ser mulher e pela sociedade que ela vive. Apesar desse livro ter apenas 160 e poucas páginas e apesar desse livro ser também sobre uma mulher comum, né, eu acho que é uma história muito poderosa e apesar de ser uma ficção, eu poderia dizer facilmente que ele não é uma ficção. E além disso, uma coisa muito legal aqui é que ao longo da história, a autora também traz muitos dados sobre a sociedade, o que estava acontecendo. Ela não apenas cria uma narrativa muito bem delineada, de uma forma muito natural, muito bem construída, que chega a dar náusea, eu diria, mas ao mesmo tempo ela traz um livro que é muito informativo, especialmente sobre a Coreia, que também é uma sociedade que a gente precisa dar luz, né? A gente precisa observar de perto também. E eu vou te ser sincera que quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu não esperava encontrar o que eu encontrei e ele se tornou um dos favoritos de 2022, viu? Se você chegou até aqui, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Me conta aqui nos comentários se você já leu um livro com uma vibe parecida com essa, que vai questionar o papel da mulher na sociedade, um livro que mexeu muito com você. Me conta aqui que eu quero muito saber, ok? E me conta também se você ficou curioso ou curiosa pra ler esse livro, porque ele vai ser lançado pela Intrínseca agora esse mês e o link pra comprar vai estar aqui no box de inscrição pra você. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros, deixa seu joinha e essa galera que tá aparecendo aqui é tudo colaborador do Catarse. Então se você ainda não assinou, vai assinar, o link tá aqui na descrição também.
A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!